Boa noite. Na edição desta segunda-feira, retomamos as entrevistas com os gestores municipais. Recebemos aqui no estúdio o vice-prefeito e titular da pasta de administrações regionais, Toninho Gimenez. E você vai ver também. Decretado estado de emergência, obras de recuperação da cidade continuam, mas Prefeitura aguarda envio de verbas para o município. Reaproveitamento de óleo lubrificante usado gera uma dupla economia para o meio ambiente e para a produção na indústria. Equipes da Prefeitura continuam pela cidade consertando os estragos das últimas chuvas, mas há uma outra dificuldade a ser enfrentada: a falta de dinheiro para esses reparos. O Unesp Notícias da semana passada mostrou os prejuízos provocados pela tempestade na noite da última quarta-feira. Desde o dia seguinte à chuva, a Prefeitura mantém várias obras para reparar os estragos. Se a gente não tiver o mínimo de condições para fazer a compactação do solo, para somente soltar material e ter a visualização de que a coisa foi feita, foi resolvida, acaba sendo um engano. Para não cometer esse engano é que nós temos que aguardar essa melhoria da condição do tempo para poder fazer. E a gente sabe que esse período de melhoria tende a ocorrer mais no período do mês de março, mas não significa que nós não vamos fazer nada até lá, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo o que é possível, mas vamos melhorar depois desse período que as chuvas diminuírem. Além da Avenida Nações Unidas, a chuva forte afetou outras partes da cidade, abrindo crateras e destruindo o asfalto. Para que a recuperação do município ocorra de maneira mais eficiente, a Prefeitura necessita de verba que ultrapassa os R$2 milhões e o valor leva em conta apenas as obras mais urgentes. Por esse motivo, no último sábado, foi publicado no Diário Oficial o decreto do prefeito Clodoaldo Gazeta que institui o estado de emergência na cidade. A situação permite que o município adquira mais rapidamente os bens necessários para fazer as obras de infraestrutura. Além disso, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para darem assistência à população. A decretação da situação de emergência é exatamente para mostrar para o governo estadual e federal que Bauru precisa de apoio, precisa de ajuda, não para as questões emergenciais apenas, dos problemas estruturais que a cidade acabou sendo acometida nessas duas últimas chuvas, mas também para projetos a médio e longo prazo, para que a gente possa solucionar de vez esses problemas de enchente na cidade de Bauru. Por isso que o decreto de emergência foi importante nesse momento. Até a última sexta-feira, choveu mais de 317 milímetros, quantidade maior do que a média do mês de janeiro, que é de 290 milímetros. E os estragos causados por essas chuvas intensas ainda estão espalhados pela cidade. A ponte de madeira que dá acesso ao bairro Chácaras Bauruenses caiu com a força da água e as famílias continuam ilhadas. A reconstrução da estrutura também depende dos recursos contabilizados pela Prefeitura. Agora, na quarta-feira dessa semana, nós recebemos aqui em Bauru uma equipe da Defesa Civil que vai verificar os estragos que foram causados pelas chuvas na cidade. Ela, concordando com a decretação de emergência, vai se abrir um protocolo junto ao governo do estado. Aí esse protocolo permite que Bauru receba recursos para poder reparar os danos que foram causados pelas chuvas, principalmente com relação a pontes que caíram, a estrago na infraestrutura como asfalto, aos desabrigados que nós tivemos com as chuvas também, para que a gente possa repor esses valores que foram retirados do orçamento do município para poder socorrer a cidade. E a repórter Marisa Sei ainda conversou com o prefeito Clodoaldo Gazeta sobre um outro problema ocasionado pelas chuvas: a paralisação das atividades da estação de tratamento de água por conta do barro e dos sedimentos levados para a lagoa de captação. A operação foi restabelecida agora durante a tarde, mas o prefeito confirma a necessidade de um plano de ações para a cidade não sofrer com a falta d'água. Esse é um problema que é recorrente também. Nós tivemos um problema de enchentes ali na cabeceira do Rio Batalha, que desencadeou alguns fenômenos naturais, como desbarrancamento de margem por falta da mata ciliar e a turbidez da água. Nós já tivemos problemas semelhantes no ano passado e tivemos de novo esse ano. Agora a Prefeitura precisa buscar alternativas e projetos que possam solucionar de vez essa situação para que Bauru não fique refém das intempéries do tempo aí o ano que vem novamente. O que poderia ser feito, por exemplo?
São várias medidas, né? Desde a reforma da estação de tratamento de água, que está há mais de 50 anos, é o mesmo projeto, até a construção de novos poços artesianos, interligação dos poços e da rede de abastecimento que nós temos também, porque quando falta água de uma determinada região da cidade, você consegue compensar com outra região. Isso vai depender agora do estudo que o DAI vai apresentar para a Prefeitura, para que a gente possa anunciar já na semana que vem quais são as medidas de curto, médio e longo prazo que a Prefeitura vai adotar para a gente resolver de vez esse problema. E depois de tantos estragos por conta das últimas chuvas, logo que a semana começa, o que todo mundo quer saber é como fica o tempo. Quem responde é o meteorologista do IPMET, Tiago Ferreira. A semana começa ainda com bastante variação de nebulosidade e com previsão de chuva. Está diminuindo um pouco a instabilidade, mas ainda no período da tarde são esperadas pancadas de chuva. A instabilidade trouxe chuvas e com esse aumento das chuvas a temperatura acaba baixando. Durante o início da semana as temperaturas começam a menos e no decorrer da semana é esperado que elas comecem a aumentar novamente em virtude de um pouco da diminuição da instabilidade das chuvas. Céu parcialmente nublado e chuvas com trovoadas em diferentes regiões do estado de São Paulo, condições típicas do verão. Em Bauru, a instabilidade se mantém até pelo menos quarta-feira, com chuvas previstas principalmente no fim da tarde. Neste momento, a umidade do ar está em 61%. São registrados ventos de 6 km por hora. Hoje, a mínima registrada foi 18 e a máxima 28 graus. Para amanhã, as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. A gente faz agora um intervalo bem rápido e na volta o vice-prefeito Toninho Gimenez, que também é titular da SEAR, vem ao estúdio. Ele comenta as primeiras ações à frente da secretaria. Voltamos já já. A gente volta a abrir espaço aqui no Nesp Notícias para mostrar o que já tem sido feito pelos gestores municipais e também quais são os projetos a serem colocados em prática agora neste início de gestão. Hoje conversamos com o vice-prefeito e titular da Secretaria de Administrações Regionais, Toninho Gimenez. Boa noite, Toninho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Toninho, vamos começar falando, nessa gestão, qual que é o papel da Secretaria de Administrações Regionais? Bom, as regionais que fazem a limpeza pública, né, que são roçar os matos de algumas avenidas, e também faz a limpeza de bueiros, também dá um suporte à Defesa Civil, nesse momento mais crítico, né, em arrecadar doações, também em entregar algumas doações para as pessoas que foram mais prejudicadas. E também roça também limpeza algumas escolas, às vezes postos de saúde, então elas estão atendendo os pedidos, há muito pedido, nós temos assim uma lista de pedido de socorro, de tampar buraco, de ruas estragadas. Então, as regionais fazem esse trabalho. É um trabalho de suporte, a gente pode dizer? Sim, de suporte. Nós temos lá quase 70 reeducandos que trabalham com a gente, que faz esse papel da limpeza dos bueiros, o papel de roçada, e junto com as pessoas que são da prefeitura. Certo. E existe a intenção que a SEAR ela mude de nome e passe a se chamar Secretaria de Governo. O que essa mudança no nome da Secretaria vai trazer de mudança também nas ações que ela desenvolve? Olha, a intenção é que quando a gente puder passar para a subprefeitura, e a gente ter a Secretaria de Governo que vai administrar essas subprefeituras, nós tenhamos assim mais participação junto com a comunidade dos bairros, que possam lá mensalmente fazer reuniões lá com nossos diretores, né, com as pessoas responsáveis por aqueles bairros, até para atender as necessidades maiores que tem aqueles bairros, para que ver o que é prioridade para aquele momento, para cada bairro. Então, essa é a nossa intenção. E, Toninho, como que está esse processo de mudança de nome e de reconfiguração da Secretaria? Olha, a mudança de nome é mais simbólica, o trabalho continua quase o mesmo, porque a gente tem a intenção de facilitar esse trabalho e ele ser um pouco mais prático, né?
e também ter mais produtividade nesse trabalho, porque a gente não precisa sair de uma região e ir para outra fazer um socorro. Então a intenção é que a gente fique naquele bairro administrando aquilo. Lógico que hoje nós não temos assim, estrutura para ter essa subprefeitura ainda, estamos criando essa estrutura para que a gente possa ter as subprefeituras. E seriam 6 unidades ao todo, contando com a unidade de Tibiriçá, a partir do momento que forem criadas essas subprefeituras? No momento a gente tem 4 regionais, né, que são do Redentor, Meridota, Bela Vista, São Geraldo e da Vila Falcão, e uma subprefeitura que é em Tibiriçá, né? Então hoje nós temos 5, mas a intenção é que tenhamos 6. O que está se fazendo é um estudo para poder viabilizar essas subprefeituras. Já tem um local definido para essa nova unidade? Os locais serão mesmo nas próprias regionais, né? O que a gente vai mudar um pouco é que ela vai ter um outro perfil, né? Um modelo um pouco diferente, mas nos mesmos locais, para que a gente possa atender melhor. Em termos de estrutura, de equipamentos, né? Qual que é a configuração dessas unidades? Hoje é muito precário, né? Nós temos poucos equipamentos, então às vezes você tem que tirar, precisa de uma bobcat, então temos só uma, tem que sair de uma regional e ir para outra, ou precisamos de uma retroescavadeira, então nós não temos isso, cada regional tem uma estrutura adequada, não temos isso ainda, mas a nossa intenção é que um dia a gente possa ter isso. E em relação aos profissionais, está prevista a contratação de novos funcionários para essas unidades que vão ser reconfiguradas, ou esses funcionários seriam realocados de outras unidades? Olha, vai ter um aproveitamento daquilo que a gente já tem, né? É lógico, talvez com a subprefeitura a gente precisar de um pouquinho mais de alguns funcionários, mas é realocar o que a gente já tem, investir um pouco mais no reeducando, né? Que eles têm dado assim um bom aproveitamento para a prefeitura, os serviços deles são muito bons e também, economicamente falando, é muito bom para a prefeitura, né? Os reeducandos. E como seria o processo de integração dessas unidades para que todas funcionassem em conjunto? Existe alguma previsão nesse sentido da administração da Secretaria de Governo? Hoje a gente já tem um bom relacionamento, né? Hoje, lógico que as chuvas quando vem, o estrago quando vem é meio direcionado, né? Como foi lá para o Popular Ipiranga, lá para aquela região. Então, quando estraga muito uma região, a gente acaba centralizando mais o trabalho para lá. Mas, acabando essa temporada mais crítica, que é janeiro, fevereiro e março, a gente acha que vamos moldar mais cada uma na sua região. Mas o que nós estamos fazendo assim é que nós temos um bom entrosamento com todos os funcionários, com todos os diretores, para que a gente possa atender emergencial os que precisam. Agora falando um pouquinho, Toninho, da sua atuação enquanto vice-prefeito, né? Como que vai ser esse trabalho, né? Na vice-prefeitura, né? E também à frente da SEAR, a futura Secretaria de Governo. Como você vai se dividir? E você também é empresário, né? Então, uma atuação tripla. A experiência pública é uma experiência nova para mim, né? Como empresário, eu administro a minha empresa com pouco tempo, mas eu me dedico um pouquinho lá e um pouquinho mais à prefeitura, né? Um pouco a SEAR, um pouco como vice-prefeito, que às vezes estou muito ligado junto lá com o gabinete, às vezes atendendo algumas pessoas e algumas empresas, alguns problemas que a gente possa ajudar o prefeito nesse momento ainda mais crítico agora do que a gente está passando, né? Mas está legal, tá se dividindo bem, lógico que a gente não tem horário para levantar, nem horário para ir embora, mas está muito bacana e as pessoas estão entendendo muito bem isso. É possível conciliar, então? Com certeza. Toninho, eu agradeço hoje a sua presença aqui no Unesp Notícias para oferecer todos esses esclarecimentos à população. Muito obrigado pela oportunidade. E no próximo bloco, empresas que dão a destinação correta dos resíduos poluentes que geram. É a chamada logística reversa, que beneficia tanto a cadeia produtiva quanto o meio ambiente. Fique ligado que nós voltamos num instante. Uma obrigação das empresas para não comprometer o meio ambiente é dar o destino correto para um resíduo que polui. É a chamada logística reversa, um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Mas ainda não é toda empresa que lança mão desse recurso. A gente vai rever agora uma reportagem que mostra a Luarte de Lençóis Paulista aplicando a logística reversa na cadeia produtiva de óleos lubrificantes. Nesta concessionária em Bauru, toda vez que é feita a troca de óleo em um veículo, o procedimento é o mesmo. O resíduo é coletado em um tambor e depois levado pelo funcionário até um tanque maior. Aqui ele fica armazenado à espera da empresa que fará a coleta e o re-refino. Por semana, são cerca de 600 litros de óleo retirados dos veículos. Por lei, a concessionária, geradora desse resíduo poluente, tem a obrigação de dar a destinação correta a ele e recebe uma certificação por isso, o selo verde. Além da preocupação com o meio ambiente, essa também é uma forma de manter os clientes. Hoje, muitas empresas exigem a certificação ao contratar serviços. Boa parte delas exigem esse selo. Se não tiver o selo, não fecha a parceria. Elas procuram empresas parceiras que façam a destinação correta. E todos na empresa precisaram se adequar aos procedimentos do descarte correto. Existe a capacitação e também mostramos para eles o benefício do que é feito para o meio ambiente, para a empresa, para os parceiros que estão adentrando a nossa empresa também. Então eles conhecem bem o funcionamento e como fazer também. Da concessionária em Bauru, o óleo utilizado vem para esta empresa de coleta e re-refino em Lençóis Paulista. Aqui ele vai passar por um processo de transformação para ser utilizado novamente. Por ano no Brasil são consumidos cerca de 1,5 bilhão de litros de óleo lubrificantes e desse total, apenas 39% vem para o re-refino. Esse é o procedimento de reaproveitamento mais adequado, segundo o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Com o re-refino, o óleo usado passa por um processo de descontaminação e é transformado em óleo mineral básico, com a mesma qualidade do primeiro refino. Pego um lubrificante, coloco nos motores, utilizo ele se degrada, se contamina, vira um resíduo perigoso. A gente consegue descontaminar, tornar ele nobre, com qualidade igual ao de primeiro refino, e ele volta para o mesmo ciclo produtivo. Então isso é impactante para o meio ambiente do ponto de vista positivo. A gente tem que estar em alerta para continuar a coletar, a incentivar e a sensibilizar as pessoas cada vez mais para isso. Para se ter uma ideia do impacto, de cada 100 barris de petróleo, são retirados apenas 2 de óleo lubrificante. Mas de cada 100 barris de óleo usado, é possível extrair 70 de lubrificante. Nos últimos 5 anos, a empresa retirou do meio ambiente 2,5 bilhões de litros de óleo poluente. Mas esse número poderia ser ainda maior. Estima-se que é possível coletar pelo menos mais 20% do óleo consumido no país. O que está acontecendo no país é uma nova catástrofe que está sendo anunciada. Praticamente tem aí uns 300 milhões de litros de óleo que não estão indo para o refino, que poderiam ir facilmente, por desconhecimento e por má fé, às vezes, por cometimento de um crime ambiental. Isso vem somatizando para o meio ambiente, para a cadeia de valores, inclusive para a economia, porque deixa de arrecadar receitas com um processo legal. O sistema de logística reversa estabelece um ciclo que varia conforme o tipo de resíduo, mas sempre começa com a retirada do produto do meio ambiente e termina com a reinserção na cadeia produtiva. Por ser um sistema complexo, entidades como o CIESP, mesmo apoiando a exigência, apontam a dificuldade das pequenas e médias empresas em se adequarem. No entanto, é uma atuação necessária e inevitável. Por isso, as empresas precisam buscar ajuda. A gestão disso daí, para pequenas e médias empresas, exige um grau de tecnologia ou de conhecimento que muitas delas não têm. Então o CIESP se preocupa muito em relação a isso, busca desenvolver atividades para orientar e facilitar, porque algumas empresas, infelizmente, poderão negligenciar essa decisão. Isso pode acabar virando um custo operacional para elas mais elevado que para as outras. Elas poderão perder clientes por causa disso e poderão eventualmente ter problemas na renovação das licenças ambientais delas. Então sim, é uma preocupação orientar para que façam bem feito. O Unesp Notícias fica por aqui.
E amanhã a Larissa Rosseto está de volta das férias, às 6h30, ao vivo. A gente se vê. Tchau! Thank you.